Bom dia, boa tarde ou boa noite, no seu horário que você está assistindo esse seminário. Nesse seminário eu vou tratar com vocês, para vocês, a importância das tomadas de decisões no ambiente empresarial. Meu nome é Rubens Damasceno, sou formando do curso de Administração de Empresas da Uni Goiás. Nesse vídeo eu vou analisar de forma aprofundada o papel estratégico da tomada de decisão no ambiente empresarial, abordando conceitos teóricos, dados de mercado, exemplos de empresas reais e no final eu vou apresentar algumas ferramentas práticas para que possam te ajudar no processo de decisão. Tá? O vídeo também propõe uma solução prática para otimizar as decisões nas organizações. A tomada de decisão é um elemento central nas organizações. Independente do seu porte ou estrutura, os líderes precisam se aperfeiçoar constantemente para a tomada de decisões. Isso é o que garante a sobrevivência, constância, maturidade ou até mesmo a alavancagem da empresa. Tá? Essas decisões estratégicas ajudam as empresas a sobreviver às crises econômicas, guerras, transformações tecnológicas, a constante mudança social. Hoje, no cenário atual globalizado e altamente competitivo, cresce ainda mais a necessidade de decisões assertivas, rápidas e bem fundamentadas. Chiavenato diz que a decisão representa a escolha entre diferentes alternativas para solucionar um problema ou aproveitar uma oportunidade. Robbins complementa que a qualidade nas decisões impacta diretamente os resultados. Estudos de Harvard Business Review de 2020 e 2021 reforçam a ligação entre decisões estratégicas bem feitas e o desempenho financeiro da empresa. Casos como a Blockbuster, Kodak ilustram os perigos de decisões mal planejadas. Já cases de sucesso como da Magalu, que já estava na sua transformação digital antes mesmo do advento da pandemia. Então, quando veio a pandemia, com as pessoas todas em casa, isso já corroborou com a crescente financeira para a empresa, crescente de vendas, porque a pessoa estava em casa, a Magalu já mandava entregar para ela. Então, assim, é um case de sucesso muito bom aqui no Brasil. Então, assim, o objetivo desse vídeo é analisar de forma aprofundada a importância das decisões no ambiente empresarial. Nós, como administradores de empresas que convivemos em um ambiente empresarial dinâmico e incerto por quê? Estabilidade política, instabilidade jurídica, esses tantos de ruídos existenciais, guerras, rumores de guerras, tragédias, instabilidade financeira, instabilidade econômica, enfim, tudo isso nós como administradores de empresas temos que respirar e ponderar nas melhores decisões. É importante salientar que, em questão à tomada de decisão, você não tomar uma decisão é o mesmo que ter uma decisão tomada. Principalmente porque a omissão pode gerar consequências negativas imensuráveis e, em alguns momentos, até mesmo irreversíveis. Então, temos que calcular todas as decisões no sentido de que vamos procurar errar menos e, se errar, esse erro tem que gerar um prejuízo mínimo, tá? O mínimo do prejuízo possível. Então, assim, ao final dessa apresentação, você será convidado a refletir quais as consequências das decisões que estamos tomando hoje dentro das nossas empresas e o melhor de tudo, e o mais sério de tudo, não o melhor, estamos preparados para decidir em relação ao amanhã das nossas empresas. Isso é de vital importância, porque as decisões do hoje determinarão como os nossos grupos econômicos, empresas, irão sobreviver ou, de repente, crescer, ou ter uma alavancagem, enfim, no amanhã. Nós vamos falar agora um pouco sobre os conceitos fundamentais, os quais nós fundamentamos todo esse nosso seminário. Chiavenato diz que
a tomada de decisão empresarial pode ser definida como um processo sistemático de escolha entre diferentes alternativas com o objetivo de solucionar um problema ou aproveitar uma oportunidade. Já Robbins complementa que a eficácia de uma decisão depende da capacidade de análise crítica e do alinhamento com os objetivos organizacionais. Gray e Larson classificam as decisões em 3 tipos: decisões estratégicas, decisões táticas e operacionais. As decisões estratégicas definem o rumo da empresa a longo prazo. As decisões táticas traduzem as decisões estratégicas em formas práticas. E as operacionais são as decisões rotineiras do dia a dia. Kerzner reforça a importância de considerar o custo, o escopo, o tempo em relação aos projetos. Outro conceito fundamental é o de decisão sobre incerteza, apresentado por Frank Knight, onde o tomador de decisão precisa agir mesmo sem ter todas as informações disponíveis, assumindo riscos que são imprevisíveis. A gente toma uma decisão na caminhada, tem um buraco que furou um pneu, enfim. Aí a gente tem que reorganizar e reajustar a rota. Isso faz parte de todo o conceito. Esse conceito ele é muito utilizado em gestão de projetos e em ambientes de inovação, onde as variáveis mudam rapidamente e a incerteza é elevada. A partir de agora, também eu vou analisar alguns exemplos comuns para analisar agora, com alguns exemplos, fatores que influenciam totalmente a tomada de decisões. Um desses fatores que eu quero avaliar com vocês é a pressão por resultados. Eu quero pegar um exemplo de um grande rede varejista que durante o período da Black Friday decide aumentar drasticamente os estoques de um produto específico sem realizar uma análise detalhada de mercado, de oferta, de demanda, de procura, apenas para supostamente bater as metas do trimestre. Esse varejista teve uma consequência muito grande, porque o estoque fica encalhado depois da data, gerando inúmeros prejuízos para a empresa, até mesmo questão de armazenamento e obrigando a empresa a fazer liquidações forçadas. A fonte é um caso real de redes varejistas brasileiras, tá? Como Lojas Americanas, Magazine Luiza, que já enfrentaram outrora problemas com super estoques após campanhas promocionais e essas foram mal sucedidas, tá? Segundo exemplo que eu quero avaliar com vocês é em relação aos ambientes voláteis e incertos. Por exemplo, durante a pandemia da Covid-19, muitas empresas do turismo, um exemplo claro é a CVC, tiveram que tomar decisões emergenciais de cancelamento de pacotes, devolução de valores aos clientes, sem ter uma previsão clara sobre a retomada das atividades. O mundo estava parado, o mundo estava fechado, cheio de incerteza, não sabia o que aconteceria no amanhã. A verdade, eu nem sabia que nós estaríamos vivos hoje, né? Então, esse cenário de tantas incertezas gerou uma queda drástica no setor de turismo, assim, porque o faturamento e houve uma necessidade de reorganizar o faturamento e algumas empresas até mesmo a reestruturação financeira. Esse relatório de crise de empresas no setor turismo no Brasil, todos têm acesso disponível, de 2020 a 2021 está disponível na internet, tá? Se alguém quiser validar. Outro ponto que eu quero avaliar com vocês é a quantidade e a qualidade das informações disponíveis. Um exemplo que eu vou usar é de uma startup de tecnologia que decide lançar um novo aplicativo no mercado, com base apenas em dados preliminares, não validou totalmente isso. E pesquisas internas de certa medida até limitadas, sem realizar uma pesquisa mais abrangente, mais ampla no mercado nacional. Então vamos lá, o produto em si não atendeu às suas reais necessidades dos usuários e a empresa sofreu com baixíssimo número de downloads e alto índice de desinstalação. Estudo de casos de startups que falharam por decisões baseadas em dados incompletos, como apontado em relatório do Endeavor Brasil. E por último, eu quero analisar com vocês a respeito do perfil psicológico do tomador de decisão. Um CEO com um perfil excessivamente otimista
e avesso a risco, decide investir pesadamente em uma nova linha de produtos, sem realizar as devidas análises financeiras adequadas, apostando apenas em sua intuição de mercado. Qual foi a consequência disso? Uma baixa aceitação do produto, aumento da dívida da empresa e necessidade de cortes posteriores. Exemplos práticos como o da empresa Oi Telecom, que enfrentou problemas por decisões estratégicas feitas com perfil de risco elevado e baixa análise de cenário. A fonte disso está lá na Exame em 2019, tá? Vamos agora para alguns exemplos práticos de decisões empresariais. Então, eu vou citar com vocês aqui alguns casos já altamente conhecidos, que nos últimos anos os seus fracassos ou sucessos ilustraram a importância de uma boa tomada de decisão nas empresas. Eu destaco aqui, por exemplo, o caso da Netflix, que é um exemplo clássico de uma decisão estratégica acertada. A empresa decidiu migrar para o streaming, saiu do modelo de negócio de aluguel de DVDs para o do streaming, com o conteúdo digital e antecipando as tendências de consumo. Resultado, tornou-se líder mundial do segmento de entretenimento digital. Outro caso que eu quero citar é o da Blockbuster. Todo mundo conhece esse caso também, acredito eu, que por outro lado, o Blockbuster representa um caso de resistência à inovação. A empresa optou por não adaptar ao modelo do ambiente digital, rejeitando inclusive uma parceria com a própria Netflix. Hoje restou apenas uma pequena unidade física lá nos Estados Unidos, como lembrança do seu passado glorioso de sucesso. Kodak é outra que a gente merece sempre ressaltar esse contexto também. A Kodak foi um dos maiores ícones de fotografia mundial. A Kodak demorou a adotar a tecnologia digital, mesmo tendo sido pioneira na criação das primeiras câmeras digitais. Olha que louco isso, né? Essa indecisão estratégica levou a empresa à falência e a um longo processo de reestruturação que ela já vem penando com isso desde 2012. A Nokia é um outro exemplo de erro estratégico. A Nokia decidiu não adotar o sistema Android, o sistema operacional Android, quando o mercado de smartphones começou a crescer. Esta escolha impactou diretamente sua participação de mercado e contribuiu para uma queda drástica da empresa no setor de tecnologia móvel. Vamos pegando o exemplo da Magalu. No Brasil, a Magazine Luiza já teve um case positivo. Antes da pandemia do Covid-19, a empresa decidiu inovar fortemente em transformação digital e e-commerce. O resultado, houve um crescimento expressivo nas vendas online, principalmente durante o período do isolamento social, que foi o que eu citei anteriormente. Esses exemplos reforçam como decisões bem fundamentadas podem impulsionar o crescimento de uma organização, enquanto decisões mal planejadas podem levar ao declínio ou até à falência da empresa. De acordo com McKinsey, empresas que utilizam métodos bem estruturados para a tomada de decisões têm um aumento significativo de até 19% de rentabilidade. Vamos falar um pouco agora sobre os riscos e consequências das más decisões. O que eu quero salientar e destacar aqui é o impacto financeiro, porque pode gerar prejuízos diretos e indiretos, a reputação da empresa, isso gera perda de clientes e a desvalorização da marca, e o maior impacto que penso eu nessas más decisões é a questão organizacional, porque pode gerar uma desmotivação na equipe, o pessoal vai trabalhar com o coração trêmulo, com medo do amanhã, e isso gera um grande aumento no índice de turnover das empresas. Um exemplo real é a empresa Target, que ao tentar expandir para o Canadá, sem um plano logístico adequado, acumulou bilhões em perdas. Esses dados é segundo a Deloitte, tá? Que é uma gigante mundial que atua na auditoria, consultoria, assessoria financeira e gestão de riscos. E a Deloitte diz que 35% das falhas de projetos corporativos têm origem em decisões mal estruturadas. Vamos falar agora um pouco de algumas ferramentas que podem apoiar os gestores nas tomadas de decisões, tá? Há décadas, diversas ferramentas vêm sendo utilizadas para apoiar esse processo de tomada de decisão empresarial.
Tais ferramentas são acessíveis tanto para grandes corporações quanto para pequenos empreendedores. Infelizmente, muitas empresas ainda não fazem uso dessas metodologias, perdendo oportunidade de melhorar a qualidade de suas escolhas. Dentre as principais ferramentas, podemos destacar a análise SWOT, que analisa as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Temos a matriz de Gut, que ela faz a classificação dos problemas com base na gravidade, urgência e tendência. Temos o PDCA, que é um ciclo de melhoria contínua, que envolve as etapas de planejar, executar, checar, verificar e agir. Temos também a ferramenta de análise de risco, que é um processo de identificação, avaliação e mitigação de riscos associados a uma decisão. Temos a questão de análise de cenários, que é uma técnica que permite simular diferentes cenários futuros, ajudando a escolha de estratégias mais seguras. Tem o Balanced Scorecard também, que é uma ferramenta de gestão estratégica que transforma a visão e a estratégia da empresa em objetivos mensuráveis. Podemos falar também das ferramentas de BI, Business Intelligence, que é um conjunto de técnicas e ferramentas que transformam dados brutos em informações relevantes, geralmente visualizados por meio de dashboards ou KPIs, Temos também hoje as questões dos Big Data e as inteligências artificiais. São tecnologias mais modernas que permitem analisar grandes volumes de dados em tempo real, oferecendo insights preditivos e automatizando parte do processo decisório. Todas estas ferramentas, quando bem aplicadas, aumentam significativamente a chance de uma decisão ser assertiva, reduzindo riscos e maximizando resultados. Vamos falar um pouco agora sobre as tendências atuais na tomada de decisão empresarial. As organizações estão cada vez mais migrando para uma cultura onde todas as decisões importantes são embasadas em dados concretos e análises estatísticas. Como eu disse anteriormente, ferramentas de BI, como o Power BI, o Tableau, transformam grandes volumes de dados em painéis visuais que facilitam a interpretação. Lembrando também que tem a questão da Big Data, que permite a análise de comportamento de clientes, tendência de mercado, riscos operacionais, enquanto a inteligência artificial tem sido usada para criar modelos preditivos e recomendações automatizadas. Alguns exemplos aí. A Amazon, ela usa a inteligência artificial para otimizar a logística, prever demanda de produtos. O Google, as suas tomadas de decisões são baseadas em bilhões de dados comportamentais de usuários. O Mercado Livre usa o BI para gestão de estoque, performance de vendas e melhoria na logística. Essas ferramentas proporcionam maior agilidade, precisão e redução de riscos nas decisões empresariais.